A Polícia Civil confirmou ao G1 a prisão de um dos suspeitos envolvidos na investigação sobre a morte da influenciadora em Mutum. A detenção ocorreu por posse ilegal de arma de fogo, crime que motivou a ação das autoridades. Até o momento, a identidade do preso não foi revelada, e a corporação ainda não detalhou qual é a relação exata do homem com o homicídio da jovem. É impressionante como a tranquilidade de uma cidade pequena, como é o caso de Mutum, pode ser subitamente interrompida por eventos que deixam toda uma comunidade em choque e, mais do que isso, levantam questões profundas sobre a segurança e a exposição nas redes sociais hoje em dia. Quando a gente lê uma nota como essa que fala sobre a prisão de um suspeito ligado a uma investigação de homicídio, a nossa mente imediatamente tenta conectar os pontos, buscando entender quem era aquela jovem cuja trajetória foi interrompida de uma forma tão violenta e prematura. E é impossível não sentir um aperto no peito ao pensar em tantas influenciadoras, meninas muitas vezes lá do interior, que começam com o sonho de compartilhar o seu cotidiano, a sua rotina de beleza, a sua vida simples, e acabam se tornando alvos de dinâmicas perigosas que muitas vezes nem elas mesmas conseguem prever. Olhando para o cenário das redes sociais no Brasil, a gente observa um padrão muito claro: o fenômeno da interiorização da fama digital. Mutum, como tantas outras cidades do interior de Minas Gerais ou de outros estados, viu surgir nos últimos anos figuras que, através do Instagram e do TikTok, furaram a bolha local e conquistaram milhares de seguidores. Essas jovens, geralmente muito jovens, começam gravando vídeos no quarto, mostrando a maquiagem, o look do dia, o passeio na praça, e de repente se veem com um alcance que nunca imaginaram. A trajetória dessas influenciadoras costuma ser marcada por um crescimento orgânico baseado em uma identificação muito forte com o público daquela região. Elas não são famosas de televisão, não têm assessoria de imprensa de grandes centros como São Paulo ou Rio de Janeiro. Elas são donas de si, o que por um lado, é empoderador, mas por outro, as deixa muito expostas e sem o suporte necessário para lidar com os riscos da vida pública e com o assédio que vem junto com a visibilidade. Quando a gente analisa a carreira dessas meninas, a gente vê um ciclo. Existe a fase inicial de empolgação, onde a rede social é pura diversão. Depois vem a fase do reconhecimento local, quando elas começam a ser paradas na rua, quando o comércio começa a procurar para fazer publicidade, o que transforma o hobby em profissão. É aí que a vida muda completamente. O que antes era privado passa a ser público. A casa, o carro, a família, as amizades, tudo passa a ser conteúdo. E é nesse ponto que a linha entre a proteção e a exposição começa a ficar tênue. Muita gente esquece que o algoritmo não diferencia o conteúdo que é seguro do que é perigoso. Você posta onde está, com quem está, o que está comendo, e isso cria um rastro digital que, infelizmente, pode ser usado por pessoas mal intencionadas. Refletindo sobre o que aconteceu em Mutum, é inevitável traçar um paralelo com outros casos que já acompanhamos no Brasil. Não é a primeira vez que vemos o brilho de uma estrela das redes sociais sendo apagado por uma violência que parece vir de dentro da própria rede de relacionamentos da pessoa. A gente viu episódios em várias partes do país onde o ciúme, a disputa, o interesse financeiro ou até mesmo desavenças fúteis, que começaram nos comentários ou nas mensagens diretas, terminaram em tragédias irreparáveis. Isso mostra que o mundo virtual, embora pareça uma extensão da nossa sala de estar, é um ambiente hostil e que exige, acima de tudo, cautela. A trajetória dessas influenciadoras geralmente é interrompida por uma realidade que elas não conseguiram controlar, justamente porque o ambiente digital oferece uma falsa sensação de controle. Eu, particularmente, olho para esse cenário da televisão brasileira e das redes sociais com uma preocupação muito grande. A gente vive numa época onde a vida é medida por métricas, por likes, por engajamento. A pressão para estar sempre presente, sempre feliz, sempre postando, cria uma bolha onde o perigo acaba ficando invisível. Na minha visão, a gente precisa urgente de uma discussão sobre segurança digital para jovens influenciadores. Não se trata de censura de jeito nenhum, mas de uma educação sobre os riscos da superexposição. Muita gente me pergunta se as redes sociais fizeram mal para a sociedade. E eu sempre digo que a ferramenta em si é neutra. O problema é o uso e a falta de preparo psicológico e técnico para lidar com o peso dessa fama repentina. Essa prisão que a Polícia Civil realizou agora, embora seja apenas um passo, traz um alívio momentâneo para a família da vítima e para a sociedade local, que clama por justiça. Mas o que me intriga é o desenrolar disso. Quem são essas pessoas no entorno? Por que o caminho dessas jovens muitas vezes se cruza com pessoas que trazem violência?
É uma pergunta que a investigação vai ter que responder, mas que a gente, enquanto espectador, deve refletir. A gente não pode banalizar a vida de quem está ali, na tela do nosso celular, tentando construir um sonho. A morte de uma influenciadora não é apenas um caso de polícia, ou um assunto que dá audiência. É uma tragédia humana, é o fim de uma história que estava apenas começando. É o luto de pais, de amigos, de seguidores que criaram um vínculo afetivo com aquela pessoa. Eu tenho a impressão de que muitas vezes as autoridades e até a sociedade demoram a entender a gravidade dessas ameaças no ambiente virtual. Quando algo acontece, a resposta costuma ser rápida, como estamos vendo agora com essa prisão, mas a prevenção ainda é um terreno muito árido. É preciso que a gente entenda que a internet não é um lugar sem lei, e que a responsabilidade sobre o que se faz online, desde um comentário maldoso até a prática de um crime gravíssimo, deve ser rigorosamente cobrada. A trajetória de qualquer jovem hoje é indissociável da sua pegada digital. Se a pessoa constrói uma carreira baseada na autenticidade, no carisma, na proximidade, ela espera receber de volta o mesmo carinho, mas infelizmente, o mundo real nem sempre retribui na mesma moeda. Fico me perguntando o que vai acontecer daqui para frente, depois que essa poeira baixar. A cidade de Mutum vai continuar sendo o cenário onde tudo aconteceu, a família vai continuar convivendo com a ausência e o público, eventualmente, vai migrar para o próximo assunto, para a próxima influenciadora, para a próxima polêmica. Isso mostra a efemeridade das redes sociais, uma característica que, ao mesmo tempo que mantém a fama viva, também torna o esquecimento muito rápido. E é esse o ponto que me deixa mais reflexivo, o quanto a nossa sociedade está sendo moldada por esses eventos. Que a justiça seja feita com todo o rigor necessário, que as investigações sejam céleres e que, acima de tudo, a gente consiga aprender a olhar para esses casos não apenas como manchetes, mas como um alerta urgente sobre como estamos vivendo e, mais importante, como estamos tratando a vida uns dos outros nesse mundo que de virtual não tem absolutamente nada, porque a dor, essa sim, é muito, muito real. Vamos continuar acompanhando cada detalhe desse desdobramento, porque a sociedade tem o direito de saber e, principalmente, o direito de exigir segurança, seja na rua ou na tela do computador. A transparência da Polícia Civil é fundamental agora, para que não paire nenhuma dúvida sobre a seriedade desse processo e para que a memória da vítima seja honrada com a verdade acima de qualquer coisa. É um momento triste de luto, mas também de busca por respostas que não podem faltar para quem sofreu tanto.